Dias. Glória a Deus. Você está com o coração aberto para receber da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela produz fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor e, como eu dizia ontem, nós estamos lendo aqui na Bíblia e daqui a pouco Deus dá a revelação através da sua palavra. Porque não adianta nós buscarmos revelação instantânea, pedir para alguém, uma profeta, uma missionária, uma pastora, um pastor, pastor, revela aqui para mim. Se o pastor tiver compromisso com a sua palavra, ele vai ler a palavra, ele vai buscar na palavra e Deus vai revelar. A palavra de Deus revela. Existem pessoas que Deus dá revelação? Existe. Só que o que está acontecendo é um oba-oba. O que está acontecendo são pessoas com a vida, que não estão com a vida no altar, estão fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. Quando Deus diz que quem ama, pratica a sua palavra. A paz do Senhor, irmã Simone Witkowski. Seja bem-vinda, minha querida. Se não chegou, vai chegar. Em nome de Jesus. A irmã Vera Lúcia que colocou o nome dela ali, né? E ela vem daqui a pouco, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí nós vamos explanando a palavra de Deus e Deus vai revelando. E aí, ontem, quando eu estava lendo a palavra, Deus deu uma revelação e eu abri um parênteses. Então, quando nós abrimos um parênteses aqui, quando nós paramos um pouco de ler e falamos, é a revelação de Deus com certeza para a sua vida. Pode não ser para Vera, pode não ser para Claudiana, pode não ser para a irmã Eli Aparecida, mas para alguém vai ser a palavra em nome de Jesus em uma parte, a outra pode ser para outra, mas aí vai de você prestar atenção na palavra de Deus, o que ela está dizendo ao nosso coração, porque Deus, ele fala no nosso coração. Não existe chegar instantaneamente e pedir para o profeta, adivinha aqui, adivinha ali, não. Nós vamos pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Aleluias. Glória a Deus. Então, né, Vera Lúcia, chega de papo, né, Vera Lúcia? Vamos lá, para a palavra de Deus. Abra aí, então, 1 Samuel capítulo 2, no versículo 12. Vamos lá. Vamos falar sobre o profeta Eli hoje e seus filhos. Glória a Deus. Quem era o profeta Eli? Vamos lá, irmãos. Eli, o sacerdote. Glória a Deus. Eli aparece na Bíblia descrito como pai de Ofni e Finéias. Então, Eli era um sacerdote que tinha 2 filhos que trabalhavam na obra do Senhor. Morreu aos 98 anos, após receber a notícia que os filisteus haviam tomado a Arca da Aliança. Foi um profeta que julgou Israel por 40 anos. E foi um pai omisso. Aqui que eu quero trazer para você nessa tarde, sobre alguém que não educou seus filhos conforme a lei do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão. Aqui estava falando das ofertas do Senhor. Pula para o 17 agora. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eram 2 jovens que trabalhavam na obra, filhos do profeta Eli. Eli foi quem cuidou do profeta Samuel quando
quando Ana, não podia ter aqui no capítulo anterior fala, Ana não podia ter os seus filhos. Ana clamou a Deus diante do profeta Eli lá, perante Deus, mas o sacerdote Eli estava junto ali, e quando ela deu a luz ao Samuel, ele, aleluias, glória a Deus, a paz do Senhor, irmã Serani, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Está chegando bem na hora, irmã. Então o profeta Samuel foi criado pelo sacerdote Eli. Ele foi apresentado a Deus e foi entregue ao templo para que o sacerdote Eli cuidasse dele. Mas continuando, o que nós queremos falar é sobre relação de pais e filhos. Lá no versículo 22, pula agora. É muito extenso, irmãos, então tem que dar uma resumida aqui na palavra. Era, porém, Eli já mais velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. 23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar de vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço? Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro, será o juiz. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Glória a Deus. Aqui, o sacerdote Eli, ele como pai, ele estava vendo, as pessoas estavam vendo, estavam falando para ele que os filhos dele estavam em má conduta. Só que ele não teve autoridade com os filhos. Ele simplesmente falou, mas a voz dele não tinha autoridade. É que nem falar para uma parede. Ele falava para os filhos e os filhos não ouviam. Não acatavam a voz dele. E sabe o que aconteceu, irmãos? O profeta, o sacerdote Eli falou aos seus filhos, mas não tomou atitude. É que nem um pastor na igreja ver o obreiro pecando, fazendo e acontecendo e não falar nada, deixar passar em branco, deixar passar livre. Quantos irmãos já saíram das igrejas por verem coisas erradas? Quantos perderam a fé porque viram que está um oba-oba, uma bagunça? Jovens tomando conta, jovens não respeitando mais pai e mãe, a Bíblia se cumprindo. Filhos não obedecem pais. Aleluias, glória a Deus. Aí no versículo 27, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse. Aí Deus levanta alguém para falar. Aí Deus usa alguém e aí entrega a profecia, entrega a revelação. Olha só. Veio um homem de Deus a Eli, que era o pai de Ofne e Finéias, esses que estavam profanando no templo. Assim diz o Senhor: não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Deus estava falando através daquele homem para subir ao meu altar, para queimar o incenso para a escola sacerdotal perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas que te ordenei, se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim,
Aqui Deus estava exortando aquele pai omisso, aquele pai que não estava tendo compromisso com a obra de Deus. Os seus filhos estavam botando quantos, quem sabe, a perder. Hoje, quantos maus obreiros afastam as pessoas da casa de Deus. Quantos pais estão perdendo seus filhos por não terem autoridade. E aí Deus está cobrando dele. Por que tu está honrando os teus filhos que fazem tudo errado? Deus deu autoridade para um pai, para uma mãe, corrigir os seus filhos, ensinar no caminho reto. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não vai se desviar. É uma estrutura, tem que ser lá da raiz. Depois você consegue ganhar o filho, mas é com muita luta, com muita oração, com muito jejum. Nunca é tarde, não. Mas aqui, ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele preferiu dar honra aos filhos que estavam se prostituindo dentro da igreja, dentro do templo. Eles trabalhavam na obra do Senhor. E aí Deus diz mais, para que tu e eles me envergonhes. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Olha o que Deus está dizendo, porque aos que me honram, honrarei. Aleluias. Glória a Deus. A netinha da Serani. Seja bem-vinda, irmã querida. Em nome de Jesus. Então, Deus aqui está abominando o pecado, principalmente dentro da igreja. E é onde que vai começar o juízo, por dentro da igreja. Porém, Deus dizendo, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Deus está dizendo, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Aqui Deus está dizendo que ia cortar a descendência dele. Porque a maldição alcança gerações, assim como a bênção alcança gerações, a maldição também. Então o profeta, o sacerdote Eli, ele tinha consciência. Ainda Deus falou com ele. Deus usou pessoas para falar com ele e mesmo assim ainda ele continuou. E aí Deus disse, verás o aperto da morada de Deus. Aí vem o juízo de Deus, aí vem a mão de Deus. Há um tempo com bem que fará Israel e jamais haverá velho em tua casa. Quer dizer, acabou a descendência dele. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. A todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Deus usou um profeta para falar à casa de Eli. Deus enviou um profeta para dizer, coloca em ordem a tua casa. Vai morrer, não vai ter mais descendentes, vai terminar. E sabe que ainda Deus disse que ia dar um sinal. Que sinal é esse? Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ófine e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Quer dizer, eles estavam ali profanando na casa de Deus. Eli conhecia a palavra de Deus, foi levantado por Deus, mas não estava cumprindo o chamado de Deus. Estava sendo relapso, omisso, como quem diz, nem é comigo. Mas Deus cobrou.
Deus cobrou com a vida dos próprios filhos e dele mesmo, porque daqui a pouco você vai ver aqui que ele vai morrer também, e toda a descendência, não ia ficar nenhum que envelhecesse. E aí Deus diz mais no 35: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Aleluias! É esses que Deus procura. Servo fiel, justo. Fazer a obra de Deus com fidelidade é ter compromisso também com a nossa casa, com os nossos filhos. Aqueles filhos eram impiedosos, eram profanantes da casa de Deus, eles faziam profanação, não honravam a Deus. Aleluias! Eles não tinham temor a Deus. Eles profanavam, eles pegavam as ofertas, saíam com mulheres, bebiam. E hoje não está muito diferente não, irmãos. Na questão da oferta da igreja, tem muitos pastores que estão ficando ricos, guardando dinheiro nos bancos, vendendo objetos dentro da igreja. E aí é o povo de Deus que tem que abrir os olhos. Vocês têm que abrir os olhos para a palavra de Deus. O que é certo e o que é errado. Aleluias! A tua bênção vai vir a partir do momento que você entende a palavra de Deus. E Deus fala, fala, fala. Ele era um homem bondoso. Ele começou bem a sua carreira. Mas ele não tinha forças para combater o mal, para combater o pecado de seus filhos. Mas aí você me pergunta, o que ele poderia fazer além de falar? Atitude, tirar os 2 filhos da obra de Deus. Se eu tiver uma filha trabalhando na obra de Deus e ela estiver no caminho errado, estiver no pecado, tem que sair da obra de Deus até se consertar. Depois que se consertar, depois de um tempo, volta. Se continuar, se arrepender, volta. Mas enquanto estiver no pecado, Deus não habita em meio ao pecado. Há uma muralha, um muro que faz uma separação entre nós e Deus, que é o pecado. Então Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não passa a mão na minha cabeça. Já errei muito, já me consertei, já me arrependi, mas se eu voltar a errar, Deus pesa a mão. Deus retira o Espírito Santo. E a gente nem percebe, porque o Espírito Santo, ele é sensível. Por isso que nós temos que estar meditando na palavra de Deus, buscando, orando. Quantos estão morrendo que às vezes você olha e diz, mas aquela pessoa era de Deus. Só Deus sabe. Só Deus esquadrinha lá dentro do teu coração. Nós humanos temos um coração enganoso, os nossos olhos nos enganam, nós olhamos. A pessoa é uma profeta, é uma missionária. Mas aí a gente conhece pelas obras, pelos frutos. A árvore boa se conhece pelos frutos. Será que uma árvore boa vai dar má frutos? Será que uma árvore mal vai dar frutos bons? Então, pelos frutos vos conhecereis, pelo proceder do dia a dia, pelas atitudes. Quantos estão se enganando? Mas aí, voltando um pouco para dentro do lar e filhos, aí vem um filho e diz, pai, eu quero um celular de última geração, e você diz não. E será que quando você diz não, você está dizendo esse não com autoridade, ele está acatando a tua ordem? Ou ele chora, bate o pé, daí você vai lá e compra?
Não é fácil criar filho nos dias de hoje, com a mídia, com o celular, com todas essas propostas aí. Mas a palavra de Deus não muda. Ela é imutável. O que muda são as marcas de celular, são as nossas atitudes, as nossas faltas e falta de decisão e atitude. O ser humano está sempre mudando, mas a palavra de Deus diz: passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não muda. Ou seja, a família é um projeto de Deus e a palavra de Deus diz que os filhos têm que honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Então não é brincadeira, não. Quantas mães estão enterrando seus filhos? Que deveria ser ao contrário. Quantos filhos estão matando os pais? Quantas pessoas da mesma família estão morrendo? Deus está falando. Deus está irado. É muito pecado. Tá pior que os tempos de Sodoma e Gomorra que Deus achou. Só a família de Abraão, de justos na terra. É como nos tempos de Noé, que Deus só achou 8 para salvar. E se Jesus vier hoje, quantos será que ele acha para salvar? Porque não adianta nós lermos a palavra, meditarmos, estarmos aqui todas as tardes, se não entrar no nosso coração e não partir para a prática. É como a fé sem obras. Alguém bate na tua porta, enviado por Jesus, ou o próprio Jesus batendo na tua porta, uma pessoa com fome, com sede, e você diz: vá em paz, que Deus te abençoe, mas você não dá um pão, não dá uma água, não dá uma comida, não dá um cobertor. Não adiantou de nada a tua fé. Então Deus requer de nós a manifestação dos filhos de Deus. Deus quer que nós sejamos embaixadores de Cristo nessa terra. Aleluias! Então, o sacerdote Eli não é um exemplo de pai, de mãe para nós. Não. Por isso que Deus exterminou. E aí ele usa Samuel para dar um recado. No versículo 15 do capítulo 3. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Deus chegou até Samuel com uma mensagem para o sacerdote Eli. Então, irmãos e irmãs, olha só. Às vezes você não está entendendo, mas Deus está te dando a palavra. Deus está te dando a revelação nessa tarde. Atente para a palavra de Deus. Aí nós pensamos assim: mas o meu filho é assim mesmo, deixa. Não deixa. Crie ele no temor do Senhor, crie a sua filha no temor do Senhor. Mas as minhas filhas, os meus filhos já estão adultos, comece agora. Dobra os teus joelhos, peça estratégia para Deus. Diga: Deus, eu não sei o que eu devo fazer com o filho tal, a filha tal, mas o Senhor sabe. O Senhor é o Deus que deu estratégia para Josué. O Senhor deu visão para o profeta Samuel. O Senhor esteve na guerra, conduziu Moisés, o povo, a sair do deserto, e a tua palavra diz que o Senhor não muda, que o Senhor é o mesmo. Então me dá essa estratégia para lidar com a minha família, com o meu esposo, esse esposo que está no adultério. Pai, em nome de Jesus, me dê forças para suportar, orar, buscar, e o Senhor me dá uma saída. E Deus dá. E aí você pede sabedoria, você pede entendimento, e as pessoas da tua casa vão olhar para ti e dizer: você está diferente. O que houve? Você está mais calma? Você está mais sábia? Você não revida mais? Você não grita mais? Você não explode mais? O que houve com você? E aí você entende que é Deus trabalhando no teu lar.
É Deus trabalhando com a tua casa. É um processo doloroso? É um processo demorado? Muitas vezes é. O trabalhar de Deus não é no tempo cronológico do ser humano. Aí você diz, pastor, eu já orei, mas ele continua fazendo. Deixa. Entrega para Deus. Mas quando nós entregamos para Deus, nós temos que confiar. E não quer dizer que o confiar não demore. Pode demorar 1 mês, pode demorar 2 ou mais, pode demorar algumas semanas, alguns dias. O trabalhar de Deus é só Ele que pode dizer, é um processo. Esse processo é conforme nós precisamos, conforme aquele membro da família precisa. E você vai ser sábia se você suportar com Deus, porque Deus te dá forças. Deus, Ele não te dá um fardo maior que tu possa carregar. Junto com o fardo, Ele te dá o escape, Ele te dá a solução. E talvez essa situação veio para abalar a estrutura mesmo, para que seja reconstruído o teu lar com uma base sólida na palavra de Deus. Não é fanatismo, não. É um lar guiado pelo Espírito Santo de Deus. E só conseguimos se nós buscarmos. Então vamos lá, que eu tenho mais um exemplo para dar depois. De boa conduta. Essa é de má conduta ainda. Então, Samuel chegou pro profeta, pro sacerdote Eli, né? E falou, peço-te que não me encubras. O sacerdote Eli disse para Samuel, não me esconda nada, eu quero saber o que o Senhor falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada encobriu. Samuel sempre foi sincero, sempre foi um profeta segundo o coração de Deus. Ele começou bem e terminou bem. E disse Eli, é o Senhor, faça o que lhe bem aprouver. Eli já estava se preparando para receber. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Olha só, quando a pessoa está voltada para Deus, para fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, aí sim, nenhuma palavra que sai da boca do profeta cai por terra. Nenhuma palavra que eu te falar nesta tarde vai cair por terra. Porque Deus tem compromisso com os servos fiéis. Aleluias! Glória a Deus! Receba da parte de Deus nessa tarde. Às vezes é uma exortação, mas Deus exorta quem Ele ama. Aleluias! Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel e travava a peleja. Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo do arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, que representava a presença do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota.
pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos quem? Os filhos de Eli, Ofne e Finéias. E aí, Eli, para resumir aqui, vieram os moços, vieram aqueles que trouxeram recado para Eli. Ele estava sentado ali numa cadeira, e quando ele recebeu a notícia, diz, eu estou tentando achar aqui, ó, lá no 18, ao fazer ele menção da arca de Deus, porque falaram para Eli, para o sacerdote Eli, que os seus 2 filhos tinham morrido e ainda tinham roubado a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Então, ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás. Está lá no versículo 18 do capítulo 4. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Glória a Deus. Vamos parar aqui, porque senão não vai dar tempo de falar mais um pouco do outro exemplo. Mas o que eu quero te dizer nesta tarde: seja uma pessoa segundo o coração de Deus, seja um pai, uma mãe, aleluias, esteja na presença de Deus. Glória a Deus. Lá no livro de 1 Timóteo, agora eu vou falar para quem trabalha na obra de Deus. 1 Timóteo, no capítulo 3, deixa eu achar aqui. 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2, diz assim: olha só, para quem trabalha na obra de Deus, para quem quer fazer a obra de Deus, e se você vê obreiros assim, é necessário, portanto, que o bispo, seja o obreiro que trabalhe na casa de Deus, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, que tenha sua mulher atual, que não tenha várias mulheres, que seja um homem fiel, até isso, um homem fiel dentro do seu lar, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E no 4, e que governe bem a sua própria casa. O ministério começa dentro de casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aleluias! Assim como também no 12 diz: o diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato ou o ministério alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ou seja, ser exemplo para as pessoas, não ficar aí fornicando, traindo. Como vai poder dar o exemplo na igreja? Como vai poder governar a casa de Deus se não governa nem a própria casa? Fazer a obra de Deus não é fácil. Nós temos que começar a perfeição dentro de casa. E eu não estou falando que algum obreiro ou obreira que teve uma vida no passado que não deu certo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no momento que você resolve trabalhar para Deus, se você fazia tal coisa, não faça mais. Se você roubava, não roube mais. Se você traía, não traia mais. Amém? E assim é o ensino para os nossos filhos. Então, um exemplo bom
nós vamos ver agora. O mau exemplo de conduta, o mau exemplo de família, de impiedade, de profanação. Porque a missão dos pais é educar os filhos. Eu vejo, quando eu dava aulas, que eu sou professora, a escola como um depósito. A professora que ensina, a escola que ensine. Aí os pais negligenciam o serviço, o próprio serviço, a própria responsabilidade de criar seus filhos. A escola dá continuidade àquela educação que você deu. Mas a responsabilidade é se for só a mãe que cria, responsabilidade da mãe. Se é só o pai, responsabilidade do pai, dos avós, dos parentes. Amém? Glória a Deus. Então eu vou rodar um louvor e depois nós voltamos com mais um exemplo de uma família exemplar. E daí eu quero falar da família de Josué, homem usado por Deus, homem que declarou: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele se determinou, é um homem determinado, um homem que ouviu a voz de Deus. Aleluias. Então, daqui a pouquinho eu volto a falar sobre este homem. Aleluias, glória a Deus. Vamos rodar aqui mais uns louvores do Ananias, então, para a glória de Deus. Aleluias. O inimigo já não vai ter mais poder sobre sua vida agora. Se você fizer um grande desafio de ser fiel ao Senhor, Ele vai repreender o devorador e fazer a sua vida prosperar. E aquela história de ser dependente você não vai mais contar. O Senhor só quer que seja dependente do amor e sua glória. Ele hoje vai mudar a sua vida e mudar sua história. Se abrir as mãos para a obra do Senhor, o devorador vai fugir disparado. Você vai ser vencedor e vai cantar: eu sou abençoado. Eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado, mesmo que o inimigo não queira. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado, mesmo que o inimigo não queira. Eu sou abençoado. Só quer que seja dependente do amor e sua glória. Ele hoje vai mudar a sua vida e mudar sua história. Se abrir as mãos para a obra do Senhor, o devorador vai fugir disparado. Você vai ser vencedor e vai cantar: eu sou abençoado. Eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado, mesmo que o inimigo não queira. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado por Deus. Eu
abençoado. Mesmo que o inimigo não queira, eu sou abençoado. Eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado. Mesmo que o inimigo não queira, eu sou abençoado. Eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado. Mesmo que o inimigo não queira, eu sou abençoado. Glória a Deus, continue aí, daqui a pouquinho vamos lá, só tomamos uma aguinha e continuamos, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Quantas vezes eu pensei que fosse forte e sábio pra resolver meus problemas que sufocam minha alma e me faz tanto sofrer. Tudo que eu planejei deu tudo errado. Quantos erros, tantos planos fracassados. O que me resta é dobrar os meus joelhos e chorar aos pés de Deus. Quando reconheço que eu não sou nada, mas que tudo Ele é, sinto que o Santo Espírito de Deus vem e aumenta a minha fé. Se eu tenho fé, eu tenho esperança. Quem espera no Senhor sempre alcança. Porque quando o crente se humilha e chora, Deus ordena a vitória. Deixa rolar mais uma lágrima no olhar, e tu verás o teu pranto cessar. Quando a alegria for chegando de repente, você vai ver que só Jesus é que tem poder para fazer que é fraco vencer. A vitória é garantida para o crente. Quantas vezes eu pensei que fosse forte e sábio pra resolver meus problemas que sufocam minha alma e me faz tanto sofrer. Tudo que eu planejei deu tudo errado. Quantos erros, tantos planos fracassados. O que me resta é dobrar os meus joelhos e chorar aos pés de Deus. Quando reconheço que eu não sou nada, mas que tudo Ele é, sinto que o Santo Espírito de Deus vem e aumenta a minha fé. Se eu tenho fé, eu tenho esperança. Quem espera no Senhor sempre alcança. Porque quando o crente se humilha e chora, Deus ordena a vitória. Oh glória! Deixa rolar mais uma lágrima no olhar, e tu verás o teu pranto cessar. Quando a alegria for chegando de repente, você vai ver que só Jesus é que tem poder para fazer o que é fraco vencer.
A vitória é garantida para o crente. Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Mais uma lágrima no olhar, e tu verás o teu pranto cessar. Quando a alegria for chegando de repente, você vai ver que só Jesus é que tem o poder para fazer quem é fraco vencer. A vitória é garantida para o crente. Você vai ver que só Jesus é que glória tem o poder para fazer quem é fraco vencer. A vitória é garantida para o crente. A vitória é garantida para o crente. Glória a Deus. A vitória é garantida para o crente quando você tira o teu eu e deixa o Espírito Santo sobressair sobre você, quando você deixa Deus decidir a tua vida, quando você deixa Deus agir, quando você espera no Senhor. Quero cumprimentar a irmã Eli, a paz do Senhor. Peço oração para a minha família. Vamos continuar orando, porque já estamos orando, irmã. A Maria de Lourdes, né, Maria de Lourdes? Vamos continuar na oração também, para a glória do nome santo de Jesus. Gisélia Maulás, a paz do Senhor. Pedro Feijó, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua família. A Serani continua conosco também, irmã Vera. Glória a Deus. Aleluias. Muito frio aqui. Não tá tanto assim, mas tá friozinho. Tá começando o frio. Bastante chuva aqui na cidade de Santo Ângelo. Agora parou um pouco. Mas aqui está chegando o inverno, né? A irmã Vera, que é daqui. Glória a Deus. Aleluias. A irmã Zezinha ainda está conosco aqui. Glória a Deus. A Vera Lúcia está dizendo: eu sou abençoada em nome de Jesus. A Adriana Aparecida está conosco agora aqui também. A paz do Senhor Jesus. Aleluias. Então vamos continuar aqui. Quero citar um exemplo de família com boa conduta. Excelente conduta, porque resolveu obedecer a Deus. Aleluias. Glória ao nome santo de Jesus, né? Toda a honra, toda a glória seja dada somente a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Então vamos lá. Josué capítulo 1. Josué no capítulo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E agora é a família de Josué. Josué capítulo 1. O segundo exemplo agora. Ontem eu trouxe 2 exemplos, hoje mais 2. E assim nós vamos entendendo como foi a história na Bíblia, né? Das famílias da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Ana Castro, boa tarde, na paz do Senhor Jesus, está aí conosco. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Aos israelitas. É a terra prometida, né, irmãos? Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aqui Deus, vamos fazer uma pausa aqui
Aqui Deus, quando Moisés foi recolhido, quando Moisés morreu, Josué foi o seu sucessor. Ele foi o novo líder de Israel. Eles tinham um objetivo que Deus queria cumprir, que era chegar à terra prometida. Moisés não chegou, mas Josué continuou esta caminhada e foi responsável por conduzir o povo à terra prometida. E no versículo 6 diz, aqui Deus dando coragem a Josué, porque era uma missão tremenda, era uma missão difícil. Lidar com o povo é uma missão difícil, desde lá daquela época. E aí Deus disse, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja o quê? Bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as minhas palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, olha só, ouvindo a palavra de Deus, meditando, praticando, sendo fiel a Deus, então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Aleluias! Se eu não citasse mais nada aqui, nem precisaria, porque a própria palavra de Deus, ela fala por si. Aleluias! Deus está dizendo, seja forte, seja corajoso. Deus está dizendo nessa tarde para você, é esse modelo de família, de líder que Deus quer, como Josué, como a família de Josué, que depois você vai ver que ele disse, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou uma decisão, ele era determinado. Deus falava e ele ouvia e praticava. Por isso que Deus escolheu Josué. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quem Ele pode escolher. Ele sabe quem Ele pode abençoar. Ele sabe como está a tua vida. Ele sabe como está a tua casa. Mas Ele te dá uma chance nessa tarde. Seja corajosa. Seja determinada. Vá em frente. Passe o Jordão. No versículo 2 ali fala, meu servo Moisés está morto, mas agora você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Jordão. Eu não sei se o Jordão da tua vida é um problema familiar, é um problema no casamento, é um problema com os filhos, mas te prepare para passar por esse problema. Ele vai passar em nome de Jesus. Talvez o teu Jordão seja uma enfermidade. Passe. Deixa o passado para trás. O povo de Israel às vezes tinha saudade da escravidão. Agora você é livre. Deixa o teu passado para trás. Tem gente que não consegue esquecer uma mágoa, uma angústia. Não consegue esquecer alguém que lhe feriu. Não consegue perdoar. Deixa tudo para trás. Deus está dizendo, seja forte, corajoso, corajosa. Seja determinada na obra de Deus. Obra de Deus é família. É colocar a família nos trilhos da palavra de Deus. Não é fácil, não é. Mas você tem que acreditar. No versículo 5 fala ali, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias. Aleluias! Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. E aí Deus está dizendo, assim como eu tive com Moisés, Ele está dizendo, eu estarei com Josué.
Assim como ele teve com Josué, ele estará contigo também. Estará com a tua família, porque ele é o mesmo Deus de ontem. É o mesmo Deus de ontem, será para sempre. Para sempre. Se o problema é com a filha, com o filho, aquieta o teu coração. Por acaso Deus é homem para que minta? É filho do homem para que se arrependa? Ele vai cumprir as promessas na sua vida. Seja forte, seja corajosa. Firme-se na palavra de Deus. Deixa a palavra transformar a tua vida. Deixa a palavra transformar os teus filhos. Ore, busque. Se precisar fazer um jejum, faça um jejum. Se consagre a Deus. É na peleja, é na batalha. Não pense que Josué recebeu esse chamado de Deus, esse ofício de Deus, essa determinação de Deus, e ele ficou sentado. Não. Ele se preparou todos esses anos com Moisés. Ele era sempre o que estava do lado de Moisés, ajudando, auxiliando. Aleluias! Não é fácil. Lá em Filipenses 13:14 fala: quanto a mim, não digo que tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e olhando para as que estão adiante, na frente, o que Deus tem ainda. E avançando, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É uma questão de fé, é uma questão de confiança, é uma questão de posição. Se determinar. Não importa se o teu lar está de cabeça para baixo, se você se determinar, se colocar na brecha, aonde o inimigo está entrando, seja por um sentimento, seja por uma amargura, uma raiz de amargura no coração, limpa o teu coração com a palavra de Deus. Seja forte, seja corajosa, vá em frente, continue orando, continue buscando, continue abençoando. O inimigo não resiste. Lança sobre Deus a tua ansiedade. Lança sobre o Senhor a tua ansiedade. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Quando você coloca a tua casa na presença, na dispensação de Deus, fica tranquilo, fica tranquila, mesmo que você não enxergue. Deus está contigo. Quando Deus chamou Noé para fazer a arca, Noé podia ter desistido, mas ele ousou a confiar em Deus. Ele trouxe à existência aquilo que não existia, e 8 almas foram salvas, porque ele ousou a crer em Deus, a sua família foi salva. Se você ousar a crer em Deus nesta tarde, a tua família será salva, porque é pela fé, é pelo crer nas Escrituras. Como disse ali, meditar de dia e de noite, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, ler a palavra de Deus para ver o que Deus quer, para ver a direção que Deus está te dando. Peça uma estratégia de guerra para Deus, porque você está em uma guerra. Você está lutando pela tua família, você está em guerra. Pegue a tua espada, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo liberada ao teu coração para que você tome uma posição diante de Deus e da tua família. Ah, mas é muito eu lutar sozinha. Não é. Você não está sozinha, você está com Deus. Lança essa ansiedade nas mãos do Senhor. Ele não te dá um fardo maior que tu possa carregar. Junto com esse fardo, você vai ter o escape, você vai ter a solução, mas é um processo de Deus na tua família. Entenda isso. O trabalhar de Deus não é o nosso. Enquanto a ansiedade estiver operando em nossas vidas, será que ela está bem? Será que Deus está cuidando dela? Será que ela vai voltar para os caminhos do Senhor? Será que ela vai continuar fazendo a obra de Deus? Larga nas mãos do Senhor. Se você crê em Deus, você vai ver a tua casa salva.
mas é pela fé em Jesus Cristo. Como é difícil achar pessoas de fé genuína, verdadeira. Hoje em dia as pessoas estão desfalecendo na fé, estão esfriando na fé, porque falta busca, falta oração, falta confiança em Deus. Josué, ele podia pensar, meu Deus, isso aí é muito para mim, mas ele confiou em Deus. Ele ouviu as estratégias de Deus. Deus revelava para ele quando o povo pecava, quando Acã ali pecou, pegando o que não era para pegar do povo pagão e trouxe junto, e Deus revelou para Josué, e Acã levou a ele e a família dele à destruição. Quantos manjares talvez você esteja recebendo do mundo, quanta coisa profana. Lança fora essa ansiedade. Deus já falou que é contigo. Não ouça vozes estranhas. Deus acredita em você. Deus, ele sabe do teu potencial. Ninguém precisa estar falando. Deus, ele é contigo. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E não, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Pode levar um mês, um ano, pode levar 10, pode levar 20, pode levar 15. Mas Deus cumpre a sua promessa no tempo determinado por ele. Quantos já provaram da bênção do Senhor e até às vezes já desfaleceram a fé, achando que não iam receber? Mas Deus é fiel, é verdadeiro, é justo.